Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo do Medinho do Evangelho, né? Eu escolhi hoje para a nossa leitura inicial do livro Fonte Viva, capítulo 135, que diz Desculpa Sempre. É baseado em Mateus 6,14, que diz: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Na nossa prece hoje, eu peguei o livro que chama A Prece, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do livro é A Prece mesmo, é o número 19. Diz assim: Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência nítida para distinguir o que é bom do que é mal. Desde que eu reconheça que em qualquer coisa há mal, sou culpado por não evitá-la. Preservai-me do meu orgulho, que me poderia impedir de lobrigar os meus defeitos, e bem assim dos maus espíritos, que me poderiam excitar a perseverar neste caminho. Reconheço minhas imperfeições. Se não resisto a esses arrastamentos, é pelo hábito que já adquiri e ao qual eu me escravizei. Justo como sois, não me criastes culpado, não me destes igual aptidão para o bem e para o mal. Se segui o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão porque possuo liberdade de fazer o mal, possuo a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. Os meus defeitos atuais são restos das imperfeições conservadas das precedentes existências. Espíritos benévolos que me protegeis, principalmente vós, meu anjo da guarda, dai-me energia para resistir às más sugestões e sair vitorioso da luta. Os defeitos constituem as barreiras que nos afastam de Deus. Cada defeito corrigido é um passo alcançado no caminho do progresso, que dele nos deve aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, dignou-me de conceder a existência atual para o meu adiantamento. Ajudai-me a torná-la proveitosa, bons espíritos, para que não fique perdida para mim, e para que, quando aprouver a Deus m'atirar, eu saia dela melhor do que quando entrei. Tem umas preces bonitas nesse livro, bem legal. Então é isso, né? Vamos, como a gente sempre faz, né? Nosso estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, pelo Centro Espírita Francisco de Assis de Bicas, que é baseado no estudo do Mildinho Beraba, do Luiz Elias. Então, esse episódio ele começou explicando, né, lembrando que vai se iniciar uma nova passagem, né, não um novo versículo, é um novo contexto, né? Dentro desse estudo sistematizado, detalhado, que a gente está fazendo do Evangelho de Mateus, que é estudado numa sequência, mas a gente sempre pega o texto do Evangelho e vai pegar nas obras, né, nas obras da doutrina espírita, pega aquele tema e busca as referências na obra da doutrina. Então, para iniciar essa passagem, ele recomendou que a gente fizesse uma recordação
desde o princípio, desde assim, mais um pouco anterior, que é quando ele começa a narrativa que os fariseus, né, lá na senda, que eles acusam os discípulos de terem entrado e comido as espigas, alegando que eles tinham pretensamente roubado as espigas, mas na realidade, porque era um sábado, e aí Jesus vai citar o que os fariseus não esperavam, não é? Que Jesus pudesse argumentar em defesa dos discípulos de forma assim tão correta, né? Porque ele usa textos do Velho Testamento para dizer que era lícito comer, porque não era permitido fazer jejum no sábado, e que eles não estavam roubando, né? Eles estavam só se alimentando. E trabalhar, que se eles estivessem colhendo para vender, mas só para comer podia, né? Então não seria um trabalho. Depois disso veio a cura do homem da mão mirrada, que seria num outro sábado, e aí os fariseus novamente alegam que Jesus não podia ter curado porque era sábado. E aí depois Jesus se volta para os discípulos, e aí não só mais com os discípulos, mas com alguns seguidores que já não deixaram de ser multidão, porque eram recém-convertidos, e ele começa a descrever o compromisso dele com a humanidade através dos textos, citando os textos do livro de Isaías, que é um livro messiânico, né? Nos últimos estudos que nós falamos muito sobre como as nações esperavam, né? Falamos sobre esperança, quanto eles esperavam a vinda de Jesus. Então ele fala que é interessante a gente voltar e fazer esse resumo, porque existe uma característica específica dentro do Evangelho de Mateus, que eles foram pesquisando e praticamente, ou pelo menos a grande maioria, sempre tem uma perseguição e em seguida essa perseguição, Jesus faz uma cura. E isso é importante para fazer uma reflexão sobre a cura, né? Então, de uma forma sutil, o Evangelho vai colocar sempre os fariseus brigando, né, implicando com Jesus, acusando Jesus de um lado e Jesus curando do outro. Então, querendo dizer que o cego, né, o cego, o paralítico, aquele homem da mão mirrada, o mudo, não é ele que foi curado. O verdadeiro doente aí é o fariseu, porque ele é que está, a doença dele, né, ele é uma doença moral, uma doença ética, enquanto a do outro, ele cura a parte física, mas se referindo sempre à parte moral. Então, quando... Ele chamando a atenção também, né, que na realidade todo cego e paralítico, né, somos nós, né? Isso eu achei, assim, é muito interessante, né, a gente transportar, fazer esse transporte, né, para nós, né, para nossa situação. O quanto que a gente ainda persiste aí, né, sendo cego. Ou é cego ou finge que não vê, né? Então é muito sério, né? Então, é interessante ele dizer que, por exemplo, Jesus fez muitas curas, né? Durante os seus 3 anos, fez muitas curas. Mas eles selecionaram, tanto Mateus quanto os adensadores da obra, foram selecionando essas em que havia uma perseguição e uma cura, perseguição e uma cura. Tinha um embate, uma cura. Né? Porque... A pegadinha sempre dando um jeito de pegar Jesus, né? Porque se ele não curasse, ele não era o Messias. E se ele curasse, ele estava trabalhando no sábado, né? Então, sempre como medida assim, de afrontar mesmo, né? Para tentar pegar Jesus de algum jeito. Quer dizer, aquela cura, na realidade, era um recado para os fariseus, que não se pode dizer que eles entenderam na época, mas algum incômodo. É o que acontece com a gente, né? A gente, às vezes, lê o Evangelho, entende e não muda. Ou, às vezes, finge que não entende, faz de cego, finge que não enxerga. Mas alguma coisa fica no seu íntimo, que ali, aquele que falou, fica um grilinho ali no seu... Tá lá. Tem um negócio que eu tinha que fazer, mas não fiz. Começa, né? A incomodar, né? É isso mesmo. E ele fala que Jesus jamais viria curar o físico, que a preocupação de Jesus não é o aspecto físico.
é o aspecto espiritual, né? Porque o evangelho é uma medicina para o espírito. Então, quando ele coloca assim, por exemplo, o ódio deixa a gente cego, a preguiça deixa a gente paralítico, o orgulho deixa a gente surdo, e aí ele vai elencando, né, todas as dificuldades que a gente tem, né? A questão da preguiça pega a gente pesado, né? Preguiça é uma coisa que a gente tem que combater mesmo, né? Porque é muito fácil. E se você vai ficando, eu vejo assim, por exemplo, até fisicamente mesmo. Se você para de fazer exercício, hoje eu não faço, amanhã eu não faço. Aquilo você vai se acomodando, seu corpo vai... Daqui a pouco você já está acostumado com aquilo. Você se acostuma mais. A preguiça é uma coisa que é quase um vício. Então, se você tem que combater, porque senão... As grandes, tem até assim, a nível popular, a gente fala, né, que a grande questão do aposentado é o surfar. E eu tenho um livrinho do irmão José, psicografado pelo irmão José, que ele fala assim que a gente tem que tomar muito cuidado com essas pequenas questões. É permanecer na cama mais um pouquinho, é ficar deitado assistindo televisão. E são coisas que a gente vai se acostumando a fazer, que a gente não dá a devida importância, mas que no final tem todo um processo obsessivo ali para você fazer cada vez menos. Então, a gente tem a desculpa, eu vejo muito isso. Não estou falando de ninguém, estou falando por mim. Porque se a gente não tiver uma disciplina muito forte, a gente vai acabar falando assim, estou cansado, vou descansar mais um pouquinho. Mas, no fundo, é a sugestão da preguiça mesmo, da ociosidade. E quanto mais você fica parado, maior é o seu cansaço. Agora, se eu vejo assim, tem dia que eu estou cansada e falo assim, não vou para o asilo agora não. Aí eu falo, não, espera aí, vou. Então, quer dizer, na medida que eu me disponibilizo e vou, o cansaço lá não aparece. Porque aí você vai trabalhando, né? E o tempo passa e quando você viu, passou. Agora, se a gente alimenta essa preguiça, a sugestão, né? A gente entra na sintonia, que a gente está o tempo todo sintonizado, né? Com os espíritos, nessa lei que rege o universo. Então, cada vez mais, você vai ficando mais com vontade de descansar, mais com vontade de deitar. E a pessoa igual que o se fato de acomoda, acordar né? cedo. E a pessoa que se acomoda e vai ficando assim mais ociosa, é a que mais vai te falar que não tem tempo. O tempo dela Não flui. não flui, não rende, entendeu? Aí, às vezes, por exemplo, eu já não estou indo tanto na loja, porque eu não estou indo praticamente na loja, estou fazendo meu serviço em casa. Mas eu tenho a disciplina de acordar no meu horário, eu não acordo. Às vezes, outro dia uma pessoa perguntou assim, mas você não se permite acordar um pouco mais tarde? Eu falei assim, não, eu não preciso acordar mais tarde. Eu quero acordar cedo, o dia é, sabe, para render, né? Você fazer mais coisas. Você vai ficar na cama até 9 horas da manhã? Num dia eu não fico, eu acordo mesmo. Então, e aí quanto mais se você fosse permitindo essas coisas, né? Você não se permite um pouquinho, no outro dia seu corpo quer mais. Cada vez que você permite uma coisinha, seu corpo pede mais alguma. Porque é sutil, a coisa vai ficando. Se a gente não... Quando você falou e que essa pessoa falou com você, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção para isso, porque a sugestão, ela vem. Do mesmo jeito que a gente vai estudar muito a questão do adversário aqui hoje, né? Do mesmo jeito que você tem uma sugestão positiva para te fazer levantar, você tem a sugestão negativa para você ficar paralisado, não sair de onde você está. Descansa mais um pouquinho, você está cansado. O apelo da multidão é esse. E a gente tem que, né, pensar muito.
é mesmo porque nessa época de pandemia, o quanto que a gente está sendo, como a gente tem essa questão do recolhimento, de voltar para dentro, né, com isolamento social, se a gente bobear, você vai ficar o dia inteiro, né, alimentando a sua preguiça. E aí a gente, enquanto espíritas que somos, a gente já tem que entender que o Tarcísio até cita muito isso, né, Rita, nos trabalhos que ele faz com a gente. Quanto tempo você já passa dormindo? Então, o tempo que a gente teria para trabalhar, para estar acordado, desperto, buscando, ele vai só ficando achatado por causa do nosso comodismo em querer, né, alimentar o corpo, as necessidades do corpo. Aí você vai ficando preguiçoso. Você não pode confundir o isolamento com inatividade, né? Você pode ficar isolado, mas se manter ativo. Quanta coisa tem para fazer, né? Muita, dá para fazer muita coisa. E aí ele fala, né, que Jesus não veio para consertar corpos, mas para desentortar consciências, sanar mazelas de ordem psicomorais. E a gente, às vezes, ainda, ele fala nas casas espíritas, muitas vezes as pessoas ainda vão em busca da cura do corpo físico. Né? Quando está tudo bem, elas não vão. Aí começa a sentir uma dor, consegue sentir alguma outra coisa, aí corre para a casa espírita, achando que esse é o objetivo da casa, né? Mas o objetivo de qualquer religião é realmente a reforma moral, né? E psíquica. Então, nosso versículo... cura real, né? Você quer uma cura figurada ou você quer uma cura real? Agora, a cura real, ela é contrária à ociosidade, a estar parado, né? Ela exige da gente uma disciplina muito grande, um trabalho muito grande, é o levantar, sempre no sentido de buscar essa verticalização que a gente precisa para a nossa evolução espiritual. Porque a gente sabe que, pela imposição das mãos, até a própria ciência já admite que existe a possibilidade dessa cura. Pode acontecer a cura, mas esse não é o objetivo real, né? O objetivo real é a cura, não a cura figurada, né? Mas a cura real. E o nosso versículo, então, de hoje é esse, ó. Então, lhe trouxeram um endaimoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. É Mateus 12, 22. E aí ele vai perguntar, né? Quem que trouxe o enfermo? Como será? Né? Quem trouxe o enfermo? E aí, buscando outras ocorrências, né? Pela referência cruzada, eu tentei achar, mas não achei muita coisa, não. As referências cruzadas de outras citações dentro do Evangelho, chega-se à conclusão que quem trouxe foram os fariseus. Porque os discípulos já estavam lá, os recém-convertidos também. E a maioria das vezes, quem traz o doente para ser curado é o fariseu. Porque ele quer testar, a ideia dele é testar Jesus, naquela questão que você falou. Se ele curar, ele está curando errado, porque não podia, né? Aí ele é, um charlatão, alguma coisa assim. E se ele não curar, acusa ele. Ele não é o Messias. Ele não é o Messias, então... O impostor, né? E aí ele fala, né, que a gente... da questão dos adversários, né? Que todos nós temos adversários. Você os tem? Quando eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei pensando que uma vez eu falei assim, eu não tenho nenhum inimigo. Eu pensei isso também. E os que eu tive, assim, alguma coisa, fiz tudo para poder reaver e resgatar, mas aí ele vai classificar, né? Nos encarnados, e quer falar dos encarnados e desencarnados, né? A gente tem entre os encarnados, né, aqueles que têm o mesmo DNA nosso, né, e outros que não têm o nosso DNA, né. E eu acho aqui, eu fiquei pensando assim, o quanto que os que têm o nosso DNA, né, que tem essa herança genética e junto, que realmente são os maiores adversários, porque é com eles, é o próximo mais próximo, e que a gente tem que exercitar com eles mesmos a questão do evangelho, né? Você colocar em prática, porque enquanto você não conseguir colocar o evangelho em prática, que é o que a gente tem estudado anteriormente na sua vida privada, como é que você vai estender isso, né, para a família universal?
E do mesmo modo você tem os desencarnados também, que são aqueles espíritos que você trouxe, nós, enquanto encarnados, a gente já trouxe prejuízo a muitos corações. Então, na mesma medida, a gente tem aqueles, né, que estão lá, e tem aqueles também que eles têm uma mágoa, né, com a gente, mas falam assim, não é nada pessoal, não é nada com você, porque na realidade são inimigos da causa, né? Inimigos da obra, adversários do Cristo. E se você já está com trabalho no bem, de qualquer jeito você vai o quê? Você vai sofrer a influência deles, né? Vai levar chumbo, porque eles não querem que o trabalho do Cristo cresça. Então, se você está começando a ser colaborador do Cristo, inclusive eu até procurei, eu tinha um texto antigo aqui, que ele falava justamente isso, que às vezes a pessoa começa na doutrina, e quando ela começa a ter, né, essa visão diferenciada, que ela começa a se incomodar com as questões sociais, aí a vida dela começa só a aparecer problema, né? Aí ela fica, porque a gente está muito condicionado assim, eu estou fazendo minha parte, eu não quero mais ter problema. Mas existe uma diferença muito grande. A doutrina vai mostrar para você o quê? A dificuldade é uma oportunidade de evolução. E a gente custa entender isso. E aí, esse texto antigo falava justamente disso. Quem já está no mal, você acha que os espíritos são procurados, esses adversários do Cristo? Eles já estão lá na multidão fazendo as maiores aberrações. Então, a quem que eles vão, né, cutucar para tentar desvirtuar do caminho? Aquele que já está despertando para o bem. Porque realmente, se eu, por exemplo, tenho um processo obsessivo e estou sofrendo esse processo obsessivo e o obsessor está ali se alimentando dos meus pensamentos, das minhas viciações, se eu tomo um caminho diferenciado, ele não vai ter mais esse alimento para ele. Porque pela minha mudança, eu vou criar uma questão, eu vou romper essa sintonia. Então, a insistência deles em cima de nós, né, para que a gente desista, é muito maior do que aquele que já está no mal mesmo. Esse que já está no mal, eles não precisam, né, já está lá, partilhando das emoções, das viciações. Agora, quando a gente tem uma proposta diferenciada, a gente vai ser alvo disso sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para fazer, né, com que a coisa... E às vezes ele é inimigo seu, né? Pode ser que ele seja inimigo, né, adversário seu e da causa, as duas coisas, né? E às vezes também, às vezes ele não consegue te atingir diretamente, ele usa alguém próximo a você, né? Para te atingir, né? Para te atingir. Isso acontece muito, né? Alguém que jamais, talvez menos vigilante, mais suscetível, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Onde ele conta a história da cachorrinha, né? Do Chico, né? Do Chico, né? A amiga. Né? Uma amiga que ele tinha na estrada, que ele ia viajar, né? E ele dava toda vez que ele dava uma vez por semana que ele passava no posto, ele pegava um salgadinho para ele e um para ela. E aí um dia ele ficou triste e aí comentou com a amiga que levava ele de carona que ele... coitadinho, filho, você vai ver como é que vai ser difícil, né? Como é que vai ser complicado ser amiga do Chico. E aí, numa outra semana que ele voltou, tinham colocado fogo nela, ela estava grávida, né? Mas, diz por fim, deu tudo certo, né? Nasceu os cachorrinhos e ela foi tratada, mas o Chico ficou muito triste, né? Porque botaram fogo na cadelinha. E aí ele deu um remédio, tudo no fim deu tudo certo. Mas é um exemplo, né? Só dela ser amiga do Chico, atingiram ele através dela, né? Então, eu tenho assistido algumas lives do Wagner Paixão e uma das coisas que eu nunca havia pensado, o quanto que realmente o Chico foi um espírito missionário. Porque o Wagner
conviveu, né, com pessoas que conviveram muito com Chico, então eu falava justamente desse aspecto, o quanto que ele sofreu na mão das pessoas, daquelas que iam lá buscar ajuda, das que eram inimigos do Cristo, porque você imagina a carga, sintonia que ele recebia em termos disso. Então eu falava assim, ele que era realmente um espírito assim, missionário e que conseguiu ultrapassar tudo isso, se colocar acima de todos nós e desenvolver seu trabalho, né? Mas foi muito difícil. Inclusive que os próprios espíritos que iam lá, às vezes, atrás dele, achando que ele tinha que ter solução para todos os problemas das pessoas, né? E ele mantém o Então, equilíbrio, aí eu né? fiquei imaginando isso tudo, quanto que a gente tem que valorizar essa obra tão grandiosa dele, porque ele, com certeza, apesar de já ter vindo com uma missão, né, poderia ter falhado se não tivesse a firmeza doutrinária necessária para enfrentar todos esses embates, né, que ele enfrentou com certeza por nós, né? Então é uma gratidão que a gente tem que ter com esse espírito muito grande. As palavras que nós estamos analisando hoje trouxeram, mudo, falar, cego e ver. E acho que vai no próximo episódio também vai continuar. Continuar. Né? Aí ele vai falar do livro Segue-me, capítulo 3, Caminhos Cruzados. Que diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, que seriam os zombadores, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências, é a cobiça, ou de apreço de bens materiais. Então, ele vai falar, nos últimos dias são o quê? Nos períodos de transição. E virão os perseguidores do Evangelho. Começa assim, de todos os elementos que tentam perturbar as obras divinas, os escarnecedores são os mais dignos de piedade fraternal. Aí ele está falando isso, quer dizer, são sofredores, são espíritos, né, que são adversários, mas é que tem que ter piedade, porque são pessoas, são zombadores. Não tem muito o que fazer com eles, né? Aí ele vai dar o exemplo do mogno, né? Uma pessoa que derruba um mogno é um perseguidor da obra de Deus, da obra na Terra. Porque o mogno é a manifestação de Deus na Terra. Aí o que usou, eu achei interessante falar isso, né? Quem derrubou o mogno é adversário. Mas aquele que foi lá, depois que o outro derrubou o mogno, e foi lá criar boi, também é um adversário. Porque ele preferiu fazer a fortuna a replantar o mogno. Ele dá o exemplo também do filho, né? Do pai que briga com o filho na escola, que manda o filho... Revidar. Isso é comum, né? Ensinar a criança a revidar, falar, ó, se você chegar aqui dizendo que você apanhou, você vai apanhar de novo. Isso é uma coisa antiga, né? Muito antiga, né? Então, quer dizer, a história do desodorante, né? De cheirar desodorante no mercado, acho que muita gente já fez isso, né? Chegar lá e depois pegar o desodorante, usar um pouquinho de desodorante, Não, colocar... experimentar, né? Experimentar o desodorante, depois o que você experimentou, deixar na coisa e levar outro, né? Então, porque tudo que, às vezes, pequenas coisas, né? A ética no mundo é a manifestação de Deus entre os homens. Eu fiquei Então, lembrando hoje, dentro do estudo, né? Que eu fui ao mercado fazer compra. Aí eu comecei, o tomate esses dias está uma tragédia, né? A gente escolher. Aí eu pegava o tomate. Apesar de ser de tomate e batata, né? Que é que você Aí eu faz pegava coisa. o tomate, eu falei, não vou levar. Aí, mas cheguei a pegar uns Acho que três assim o e Chico fazia devolver, né? isso, né? Aí eu lembrei da historinha do Chico, né? Olha a grandiosidade. Ô Chico, mas você está escolhendo tomate ruim. Meu filho, o outro não pode ficar com prejuízo sozinho, né? Então, o quanto que são pequenas coisas, mas a gente vê a grandeza A questão e do o compromisso estacionamento que a também, gente né? tem, né? Que ter com a natureza. Eu me lembro que eu faço muito com os meus netos, às vezes quando eu vou levar na escola, né? Que geralmente a gente chega cedo. Aí eles querem que eu coloque o carro na porta, né? Vó, tem uma vaga aqui. Eu falei assim, não, nós vamos colocar mais longe. Ah, por quê, vó? Né?
Não, porque nós temos tempo. A pessoa que vai chegar atrasada, ela não tem. Então, vamos deixar a vaga melhor para quem vai chegar mais tarde. Nós temos tempo, tem muita vaga aqui. A gente põe e anda um pouquinho. Para ensinar, né? Um pouco de pensar no outro, de ver, né, a coisa certa a fazer. Mas não é isso que a gente faz normalmente, né? Você quer a melhor vaga, o melhor lugar, ficar mais perto, andar pouco. E o que é andar 10 metros a mais, né? Carregando uma mochila? Então a gente tem que pensar nisso. Aí ele vai falar dos escarnecedores. É que são enfermos pouco suscetíveis de medicação, quer dizer, não adianta dar remédio, em vista de serem profundamente ignorantes ou profundamente perversos. Então ele está falando que esse perseguidor do bem, ele está tratando como doente, né? É interessante observar, porém, que pedem tudo, sem se disporem a dar coisa alguma. Os aprendizes sinceros do Evangelho devem, todavia, saber que semelhantes desviados andarão na terra segundo as próprias concupiscências. São folhas conscientes do mal que só misericórdia divina poderá transformar ao sublime sopro de suas renovações. É preciso não perder tempo com essa classe de perturbadores contrários às atividades do bem. Por si mesmos, são bastante desventurados. Se algum dia cruzarem-te o caminho, suporta-os com paciência e entrega-os a Deus. Aí que ele vai falar, né? Se a gente sabe a diferença entre suportar, se basta suportar. Não basta, né? É supor. Porque quando às vezes você suporta, mas ferve por dentro, continua com os pensamentos. Suportar com paciência é quando a pessoa fala, você não responde, mas permanece em paz por dentro. Né? É a paciência, que é a ciência da paz. Então, se a pessoa te fere, se ela te agride, se ela te persegue, mas você olha para ele com a compaixão como se ele fosse um doente agonizante. E aí é interessante a questão do doente agonizante, porque é alguém por quem você não pode fazer nada, né? Só esperar o concurso do tempo. Só esperar o concurso do tempo. Porque às vezes tem pessoas que não têm defesa. Qualquer coisa que você for falar com ela, ela vai continuar fazendo piada, achando graça. Porque Deus não usa de violência, né? Ele usa o tempo. O tempo. E a gente faz justamente o contrário. Isso aí falou muito comigo, assim, eu acho que é aquela coisa, esses estudos são bons, porque cada vez a gente vai refletindo, você tem que ir ouvindo para entender que o seu posicionamento perante a vida tem que ser outro. Porque eu sou esse turbilhão aqui. Às vezes eu suporto, você está olhando assim, tá tranquila, mas por dentro tem um vulcão em erupção ali. Então a gente tem que. Porque às vezes, quantas vezes a dona Célia, uma vez, a gente conversando, e ela falou até de uma amiga da Fátima, que era espírita e suicidou. Mas como que pode? Aí eu falei, é justamente isso, né? Porque qual é a proposta da doutrina? É a reforma íntima. Não adianta eu ter conhecimento por fora. A Ana Teresa fez até uma palestra falando de saúde integral, falou que já tem um estudo científico justamente sobre isso, que as pessoas que têm espiritualidade, elas reagem em termos de doença de uma maneira muito melhor. Mas o que é a espiritualidade? É a religião dentro de você, quando você já consegue colocar aqueles princípios para te trazer paz e tranquilidade. Ter a compreensão que o sofrimento, você vai ter um câncer, mas como que eu vou reagir a esse câncer? Né? Eu vou ser um revoltado? Manter a serenidade. Né? Agora, se eu consigo manter a serenidade, é porque a espiritualidade já entrou em mim. Agora, tem muitos... Aí ela ainda faz um parênteses que ela fala assim, às vezes, a pessoa que tem só a religião por fora, ela é um problema muito maior, porque vai fazendo só confusão em nome, né, de uma coisa que poderia ser a libertação. E aí eu acho que nós espíritas ainda erramos mais ainda, porque a gente tem esse consolador que faz toda a diferença a nível espiritual.
porque ele te mostra o porquê que as coisas estão acontecendo e como que você pode sair delas, né? E a gente ainda não está conseguindo, né, E como é penetrar isso. difícil você dominar a mente, assim, né? De dominar no sentido de permanecer nessa serenidade, né? O Tarcísio conta uma história do Divaldo, que acho que a Joana, acho que alguém que tinha desencarnado, e um amigo, muito amigo do Divaldo, ou conhecido, que a Joana falou que ele tinha despertado no plano espiritual e aí ia levar o Divaldo para ver esse amigo, Visitá-lo. visitá-lo. Mas falou, olha, ele ainda está perturbado, aquela coisa toda, então quando você chegar lá, mantenha um silêncio, né? Mantenha um silêncio. E aí foram. E aí, quando chegou lá, ele fez silêncio, mas a mente dele ficou assim, desgastada de ver a situação que o amigo estava, ficou agitado. Aí a Joana cutucou ele assim, eu não falei para você fazer silêncio? É silêncio mental, não é só silêncio, né, oral. Físico, né? Não é silêncio físico, é um silêncio mental. Aí ele teve que equilibrar, Disciplinar a mente. disciplinar, porque é difícil, né? Pensa como é que é complicado. Você não se assustar com uma determinada coisa, não se espantar ou não se revoltar intimamente. Você não se revoltar exteriormente, até a gente consegue, mas não se revoltar interiormente é bem mais complicado, né? É onde que ele vai falar, né, que para entender bem que o doente da passagem, ele é cego e mudo, né? Então, geralmente a pessoa muda, ela é surda de nascença ou ela tem algum problema físico que vai impedir que ela escute. Geralmente o mudo, ele é mudo porque ele é surdo, né? Não aprendeu. Então, quando alguém não pode andar, ele diz que a paralisia deixa como que se a pessoa tivesse com as pernas amarradas. E no caso se você passar essa sensação da paralisia para a capacidade de falar, seja pela surdez ou por algum problema no aparelho vocal, a impossibilidade de se expressar é como se tivesse, ele fala, né, amordaçado, né? Com uma mordaça mesmo, no sentido de não conseguir falar. Então, aí ele vai falar que quando você está numa conversa entre amigos, falando sobre trabalho, sobre coisas, né, passeios, a reforma de uma casa, você vai falar de um monte de coisa, mas você não vai falar dos seus crimes morais, dos pecados profundos que ninguém sabe. Esse a gente não fala, porque existem coisas que são inconfessáveis, né? E todos nós temos, né? Todos nós Ele já cometemos. ele fez um estudo sobre essa passagem do ser mudo, né? Aí eu me lembrei que ele fala o seguinte, que a nossa boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, que a gente tem que ver mesmo muito do que a gente está falando. Mas aí você poderia falar assim, mas ele não fala porque o coração está vazio. Não existe o coração vazio, isso não tem como existir. Então, na realidade, se você não está falando, é porque o seu processo de culpa é grande. Então, são aqueles sentimentos inconfessáveis que você não é capaz de dar conta deles e aí fica só no nível do psiquismo. Aí tem uma carta, ele vai até lá também, de Paulo para Tiago, que ele fala, confessai-vos uns aos outros. E aí ele entra no processo de terapia, que quando eu começo a conseguir falar daquilo que eu sinto, eu vou fazendo essa catarse, essa limpeza e compreendendo. É como se eu escutasse a minha própria voz para ter um entendimento do que está me maltratando aqui dentro. Porque às vezes é uma coisa tão séria que até é coisa de outra encarnação que você até teve a bênção do esquecimento pela reencarnação. Não dá conta, né? Coisa que você não tem nem explicação direito, né? É uma culpa, né? O remorso. Aí ele fala que a culpa e o remorso nunca é bom. O que você precisa ter é a responsabilidade. Então, ele usa o exemplo do leite derramado. Você derramou o leite. Não adianta você ficar, derramei, agora, vai ter que limpar. Você tem que agir.
ter a responsabilidade, derramei o leite, a culpa é minha, ficar pouco tempo nessa culpa e depois ir limpar, que é o que tem que fazer, né? Então esses judeus, né, com que ele falou, já desencarnaram, né? Já se deram conta, imagina aqueles que conspiraram contra Jesus e mataram Jesus, como eles se deram conta, né? Judas, por exemplo, quando Caim se suicidou, Paulo ficou muito mal, né? Paulo fala, trago comigo um espinho na carne. Na carne. Né? Então, mudez é culpa, é aquele nó entalado na garganta. Aí, nesse outro episódio que ele falou do cego, ele trabalhou muito com o livro Pensamento e Vida, capítulo 22, que chama Culpa. Aí tem esse trecho aqui, ó, que eu peguei. Quando fugirmos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Quer dizer, se você fica focado na culpa, no remorso, no arrependimento, que é um período que tem que ser curto, para que você tenha realmente fazer essa reflexão, mas não pode ficar demorando muito, né? A Que é a fixação mental, né? Se você fixa naquilo, como que você sabe? Não sabe. E aí você sintoniza, que é o que vai falar aqui, ó. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. Quer dizer, quando você está com culpa, você está sintonizado, né? É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Quer dizer, quando você está com todo esse pensamento negativo, com esse remorso, remoendo isso, né? Remoendo mesmo, né? Remorso é remoer. Você está sintonizando com faixas mentais. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose de patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultados atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre, mas também como médico, nos aconselhou a reconciliação com nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sob o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, o processo de culpa tem que ser rápido, né? Você pode até se sentir arrependido, mas tem que assumir uma responsabilidade e seguir adiante, né? Porque Jesus vai curar o mudo fisicamente, mas deixa um recado para os fariseus, né? Que eles também são mudos moralmente. E por que os fariseus odiavam Jesus? Porque eles sabiam que Jesus percebia isso. Ele se sentiu assim... Pelo olhar, né? Pelo olhar, né? E ele conhecia aqueles pecados inconfessáveis que eles tinham, com certeza, né? Que é aquela questão, é o que você faz quando vai ao psicólogo, né? Mais ou menos tirar essa mordaça, quando você confessa. Mas às vezes a gente passa uma vida inteira, não confessa, aí vai confessar quando? Na hora de desencarnar, diante da consciência. Né? Ou então na reunião de desobsessão.
Por isso que ele fala que o bom doutrinador não é aquele que fica acusando. É o que com carinho faz com que o outro arranque a mordaça, chore e grite chore. de dor. É o grito do agonizante, né? Da libertação. Fiquei pensando nisso, né? Porque aquele que não chora, que não se arrepende, é o psicopata, né? Que realmente está num nível mental mesmo, não tem sentimento. Ele não sente remorso, né? Ele faz e não sente nada. Mas aí é uma questão doença, né? Doença, já chegou num nível de patologia grande, né? Agora tem essa leitura, ó, tristeza. Está no livro Saudação de Natal também, que fala mais ou menos isso que você já leu no Pensamento e Culpa, né? Uma tristeza existe com legitimidade inconteste, aquela que decorre do arrependimento por faltas cometidas. Essa, porém, não deve perdurar em nós, senão pelo estreito tempo necessário ao autoexame, análogo àquele de que se utiliza um estabelecimento de crédito quando cerra temporariamente as portas para balanço. Mesmo aí, é imprescindível soerguer a coragem, confiar e trabalhar, acumulando valores novos para a conquista de pequenas alegrias. Legal, né? Essa comparação que ele fez, assim, que o Emmanuel faz, né? Num estabelecimento de crédito que fecha para balanço. Então, quando você faz o balanço, você vai ajustar o que está, né, errado ali, e a partir depois continua. Até mesmo trazendo para a minha vida prática na questão de comércio, fazer o balanço uma vez por ano é uma coisa altamente desgastante. É complicado fechar a empresa de um dia para o outro, juntar aquilo tudo, fazer. Então, lá na nossa empresa a gente não faz, a gente faz isso diariamente. Tem uma pessoa só para contar toda a mercadoria que chega, tudo que chega da entrada, depois é contado. Então, não cria esse acúmulo de serviço, entendeu? Você vai mantendo contado sempre. Então, depois, no final do ano, você tira... No final do ano, você tira o relatório, né? Tira o sistema, que a gente já tem sistemas, né? Informática, tira o relatório com tranquilidade. Não precisa você fechar a empresa para poder... Você não precisa ficar quase morto para poder fazer, entendeu? Porque eu lembrei disso, que a gente não faz, nós não fazemos mais. Mas é a pergunta lá do anual. O inventário é o do Santo Agostinho, né? Todo dia. Do Santo Agostinho, né? Todos os dias, à noite, perguntava, né? Porque não é mais fácil assim? A gente lá faz isso. Tudo que entra, no dia seguinte é contado. Entendeu? Então a gente tem essa... Porque ele fala que a tristeza é uma coisa boa. A gente pode ter a tristeza. Nada impede. Mas a tristeza... Mas você tem que ter uma tristeza por ter cometido um erro com alguém. Porque se você fica só sentindo aquilo que o outro fez com você, aí isso é mágoa, isso é rancor, é milindre, é ressentimento, não é? E essa questão dos valores novos que nós vamos criar dentro disso é que vai tirar essa nossa mordaça, como Paulo, como Madalena fez. Então, tipo assim, eu errei. Que é conhecido, né? O pessoal fala, Paulo chorou 3 dias, né? Ou seja, ele ficou realmente arrependido, com remorso, com culpa, sentindo culpa durante 3 dias. Depois ficou 3 anos lá com a Prisca no deserto, né? Mas depois trabalhou 30 anos. Então tem que ter esse momento, né? São esses 3 momentos. Você reconhecer que errou, meditar sobre isso, mas depois ir adiante, trabalhar, né? Então esses valores velhos é que nos deixam cegos. No Velho Testamento tinha muita questão do ouvir, né? Ouve Israel, porque na época não existia essa tradição escrita. E a cultura era ensinada de forma oral. Tudo que eles sabiam dos ancestrais para trás era contado pela mãe ou pelos rabinos. Mas a partir do cativeiro lá da Babilônia, eles já passaram a perceber que se os mais velhos morressem e ficassem só as crianças, essa tradição não seria renovada. Foi aí que começou a escrever os pergaminhos de onde nasceu a Bíblia. Então, no tempo de Jesus, já na sinagoga, já se fazia essa leitura dos textos sagrados.
já é uma fase em que ouvir não é tão importante, porque a tradição dos ensinamentos já estava escrita. Mas aí ele cita lá a questão 621, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Consciência. Então a gente tem que pensar que o cego espiritual é aquele que olha para si e não enxerga nada de errado. E aí ele fala dos bilhetinhos, né? Achei interessante, dos bilhetinhos. Quer dizer, Deus vai deixando bilhetinhos lá, né? Olha, bebe água, coisas para você, né? Não fique estressado. A gente sabe de tudo isso, né? Mas não faz. Aí vem porque a gente muitos recursos, né, que ele apresenta para a gente, para que a gente possa melhorar e sublimar, né? Só que a gente, às vezes, a gente continua, né, Rita, muito desatento a tudo. Então, às vezes, uma pessoa é uma inconsequência, né? Não é uma inconsequência, sei lá, uma displicência mesmo, porque a gente sabe, né? E aí ele fala que é como se a consciência fosse uma caverna escura, um olhar, é como se você estivesse olhando para o escuro. E o que vai dar claridade para você enxergar as leis de Deus? As circunstâncias. Ou seja, o que acontece no meio externo, tudo que acontecer exteriormente, somente a dor, né? Vai lançar luz para examinar o que existe dentro de nós. Por isso que é importante a reencarnação, né? Aí ele dá o exemplo da bomba, né? Lá no Japão, que uma bomba é que acabou construindo um Japão de paz, porque depois da bomba eles se desmilitarizaram, né? Então foi uma das piores tragédias que aconteceu, né? Mas isso fez com que eles parassem de fazer a guerra. E às vezes uma doença nos leva geralmente a refletir sobre nossa a necessidade de mudança de comportamento, né? Aí a questão de beber água, de comer uma fruta, ele fala da maçã, né? Deus fez uma maçã tão linda e a gente não quer comer maçã, né? E é saborosíssima, né, uma maçã. E essa leitura também do Emmanuel tem uma parte que é interessante também, olha. Decididos a arrostar com os encargos que esposamos ante o Cristo, em solicitando acesso às esferas superiores, seguimos realização afora, defrontados por empecilhos de toda espécie. Entretanto, ser-nos-á razão de profundo consolo, reconhecer que não compareceremos um dia perante o Mestre sem as marcas da cruz, que ele nos recomendou, nos ensinou e recomendou a carregar, se quiséssemos demandar-lhe o convívio. Então, isso a gente tem que ter muito claro, né? Porque são muitas imperfeições que a gente ainda traz, então ainda vai ter uma marquinha de cruz aí para nós, né? Que a gente possa... Está em que livro? Vou anotar aqui. Esse aí está em que livro que você leu agora? Qual livro que é? Esse é Saudação de Natal. Ah, na mesma? Na mesma leitura, tá. É no mesmo livro. Ah, porque eu não copiei tudo. Né? É. Então, eu achei essa parte aqui, né? Aqui, ó, a tristeza não se harmoniza com quem serve no bem comum, porque o bem de todos poderá ser comparado à luz do sol que renasce diariamente das trevas da noite. Achei isso lindo. A fim de estimular e construir um mundo melhor através do esforço persistente de cada dia. É a escuridão que vai ser clareada, que vai entrar a luz através desse reconhecimento. Né? É quase uma hora, né? Tá. Só tem mais uma leitura daqui do capítulo 7 do Construção do Amor, chama Cegos. A sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa a provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente, na noite de rebeldia ou da ignorância. Quer dizer, que ele vai colocar o sentimento e o raciocínio nessa ordem, né? Porque primeiro a gente sente. São os cegos, né? E sombrios são os escuros.
o sentimento, treva, observa, vai obscurecer a razão. Aí ele fala, as coisas que mais irracionais que a gente faz, parece às vezes são coisas até meio tragicômicas, né? Você faz um negócio, perde a razão, quebra alguma coisa, estraga, se machuca muitas vezes. Então, a pessoa que está cega de ciúme, de ambição, de preguiça, ela viola a lei de Deus, mas não enxerga e não vê o recado que Deus está deixando, né? E aí ele fala assim, mas eu estou falando assim, você está chato, hein? Você está enjoado, vamos ver se você melhora, né? Então, cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Cegos algemados à viciação, em apagam a luz da própria consciência. Cegos agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes, à custa de queixas e lamentações. Cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Cegos confiados ao abismo da descrença, que nada observam, senão os espinhos de sarcasmo e negação, que lhes vicejam no íntimo. Para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. E aí aqui ele fala, né, que é pesado. Às vezes você está tão preocupado com a cegueira do outro que deixa de ver as suas próprias. E aí fica um cego tentando conduzir outro cego. E aí vai todo mundo para o buraco, né? Então é a dor, às vezes, que vai tirar essa cegueira, né? Desatar esses nós da garganta e fazer com que a gente confesse os nossos equívocos. Então, essa cura, né, dessa cegueira vai fazer que a gente não tropece mais, vai eliminar essa culpa para que a gente consiga parar de viver num passado, não é? Então, aí ele fala, eu deixo de complicar o futuro, descomplico o passado e vivo o presente, enxergando Deus nas circunstâncias, em mim, com clarividência, não tendo a menor dificuldade de confessar a cegueira que um dia eu tive. Quem nos cura dessa cegueira? É Jesus. Então, ele continua curando a todos nós. Mas é preciso que a gente tire, né, faça a nossa parte. Tem mais alguma? Não, tem até outras aqui, mas não vai dar tempo, não. Eu tenho mais duas. Depois você me passa que eu tenho mais duas aqui também. O meu é do livro... a lição chama Na Seara Espírita, do livro Bênção de Paz. E a outra que eu tinha separado também é A Verdade Responde, o livro, e a leitura é Remédio Salutar. É interessante. Uhum. A gente fica até assim, porque é tanta coisa que você vai lendo, eu tenho dois aqui. Eu tenho o capítulo 31 da Ceifa de Luz, a Aflição, e do livro Alma e Coração, o capítulo Não Somos Exceções. Isso é bem legal. Ele fala assim, quando sofras alfinetadas morais no mundo, não te permitas, por isso, cair no labirinto das grandes complicações. Forçoso que a mínima brecha no carro ou na embarcação receba reparos imediatos se o viajante não deseja arriscar-se. Então, ele fala que a gente deve fazer as coisas todas, né, para ter essa coisa. Aí ele fala, termina, sofre aprendendo e eleva-te auxiliando.
É porque é sempre isso, né? A gente tem que entender que nós vivemos numa teia. E que a gente tem que estar sempre amparando uns aos outros. Às vezes você não está bem, o outro está, te ergue. Às vezes o outro aqui não está. E a gente vai se E eu não sei amparando, né? quanto a você, às outras pessoas, mas o jeito que eu encontrei de minimizar a dor que eu sinto é olhando para a dor do outro. Quando eu olho para a dor do outro, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande a Deus, porque eu falo assim, tem gente que sofre muito mais. Então, esses que sofrem mais, Mas às realmente vezes, o meu dia velho, a gente olha, mas a gente vê que não é só olhar, é sentir, né? né? Sentir a dor do Verdade. outro que é mais difícil. Se colocar mesmo, de fato, na situação dele, é que é complicado. Nem sempre a gente dá Ó, eu conta. escolhi para a prece final uma leitura também. Então vai. É linda, chama O Natal do Apóstolo. Como a gente, daqui a 2 dias é Natal, né? É para Então nós, né? eu achei bem oportuna e essa leitura, todas as vezes que eu leio, eu me emociono, tá? Espero que vocês se emocionem, mas emocionar no sentido assim, de Positivo. entender que a gente tem uma missão aí esperando todos nós. E aí, vamos lá. Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentia o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. O velho apóstolo, que transpusera os 80 de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba, à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam-no tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se cortejo adentro para beijar-lhe as mãos. Transeuntes, ainda menos adversos ao cristianismo nascente, fitavam-os respeitosos, qual se vissem um soberano humilhado e pobremente vestido, a caminho de inesperado triunfo. E até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurava ao curar-se aos parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava em impropérios. Para adiante, velho impudente, sujo, judeu sujo, lixo humano que envergonharia os postes da arena. E mais à frente, não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou o seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Acho que ele enviou a gente, né? Mas não era só isso. No imo do coração ardia-lhe saudade do mestre e ansiava retomar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, via não longe o campo do Marte, assinalado pelo movimento de Augusto, as cintilações do Tibre, espreguiçando ao sol o casario imenso, as dermas e os jardins. No entanto, regressava pela imaginação a Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Revia o lago de Genezaré em seus dias mais belos e as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança.
por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo o perfume das rodas de Betsaida, das romãzeiras da Nalmanuta, das quintas fluorescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa, quando a barca sobrestava as ondas calmas. Reconstituía elevado as pregações do Divino Amigo e parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, das mães sofredoras e dos velhinhos, que ele próprio entregara-lhe o coração. Atingindo o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados, que o desnudaram e, como se tivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente aguardado, quase nada percebeu dos martelos, rudemente manobrados, que lhe aprensavam pés e mãos ao leio que se erguera de improviso. Em derredor, escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, da mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, sem que se lhe desfechasse em qualquer golpe. Aqui, além, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas, contudo a morte tardava. Aniceto, entretanto, não o perdia de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau à cabeça e gritou: morre, bruxo! O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação rendeu-se a invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brado sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos, e alheio ao algazarra em torno, contemplou o firmamento onde os astros se inflamavam com os dedos invisíveis, acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus, a 2 passos, a endereçar-lhe o inovidável sorriso. Mestre, clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias redivivo tomou-o nos braços e partiu, conchegando-lhe ao coração, qual se transportasse frágil criança. Por várias semanas restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservava. Junto dele, visitou paragens de inexprimível beleza, reconheceu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica e abraçou as afeições inesquecíveis. Quanto mais integrado se reconhecia nos planos superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia nova separação, que o discípulo descansasse, quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, devia ausentar-se. Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando-lhe escuro recanto da vastidão, em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me lhe será lícito repousar. Então, Senhor, eu também. E como outrora demandaram juntos os quadros de ação em que se lhes evidenciasse o amor sublime. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos,
rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, fremindo de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade. Queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Nesse interim, aproximou-se Jesus e lhe disse ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se e, admirado, enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequeno agonizante. Era Aniceto, a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre devorava. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão. O antigo pescador não hesitou. Depois de escutar-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos. E ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai, a feição de ave assustada que torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado começou a cantar em lágrimas de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César começava nova vida, e para Simão Pedro o serviço continua. Muita paz para todos nós. Dá para emocionar, não dá? Dá, muito bonito. É o que é a questão, né, dos escarnecedores. Tem que ter o tempo deles. E saber esperar, isso que é difícil. Um Feliz Natal para todos nós. Para todos nós, se Deus quiser. Até semana. Vai ser